a autoridade espiritual que Paulo tinha sobre a vida de Timóteo, porque Deus permitiu que Timóteo fosse guiado por Paulo através do Espírito Santo. E aí Paulo chega no final de sua vida e começa a falar o que vai acontecer com Timóteo. Sabe, Timóteo? Vamos falar mal de você, vamos tripudiar a sua fé. É o que está acontecendo hoje. Estão tripudiando a nossa fé. Estão querendo fazer coisas para abalar a igreja do Senhor. E às vezes a igreja fica na onda de tripudiar também. Não, amados, eles podem a igreja do Senhor? Não. Entende que nós não podemos tomar certas atitudes? Entende que nós não podemos fazer certas coisas? Quando nós entendemos que somos igreja do Senhor. Se você não entende, é difícil, é complicado. E entender que é a igreja do Senhor, entender que é servo, que é filho, que é galho enxertado na videira, que é filho do Abba, entender isso é algo que eu não posso fazer por você. É algo que sua mãe, por mais que ame, não pode fazer sobre você. É mais que o pastor, por mais que ele ame, não pode fazer sobre você. Entender que você é filho, é você e Deus. Quantas pessoas são filhos e não aceitam o pai que tem? Quantas pessoas são filhos e não aceitam a mãe que tem? Rejeitam, repudiam. E sabe o que é isso? Ingratidão. E isso agride a santidade. Isso agride o coração de Deus. Ingratidão nos agride. Ingratidão. Quando a gente tem o maior preço para aquela pessoa e ela faz algo repugnante, não nos agride. Agora imagine nós, que Jesus veio e se entregou com infinita compaixão. E aí a gente desobedece a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Como a palavra fala, amados, vivemos tempos difíceis. E vai piorar, não vai melhorar. É até que ele venha. A realidade da palavra é essa, a realidade do Evangelho é esse. As coisas dentro do Evangelho de Jesus são diferentes, é o contrário que o mundo prega. Se eles estão indo para lá, a gente está voltando de lá. A realidade é essa. E precisamos entender a realidade do Evangelho de Jesus. Dentro da realidade do Evangelho de Jesus, mais vai ser sempre menos. Por mais que eu faça, eu não fiz nada. Sabe, amados? A realidade do Evangelho de Cristo é diferente do mundo, das orientações do mundo, das coisas que o mundo tem a oferecer, que nos ensina. Porque o mundo ele é guiado pelo inimigo, ele é guiado por Satanás. E nós, igreja do Senhor, somos guiados por Cristo, pelo Espírito Santo. E quando não entendermos que somos guiados pelo Espírito Santo, não viveremos a compaixão. Vai ser constrangedor até ler esse versículo. Tem versículos que são constrangedores. Que, como é que fala? Nos traz aquela por dentro assim, né? Mas a gente louva, né? Que o Espírito Santo nos constrange. Esse é um versículo que nos traz um constrangimento muito grande. Que nos traz algo por dentro. Será que eu já estou crucificado com Cristo? E essa vida que eu escolhi viver, porque foi eu que escolhi viver com Cristo. Lá em outros países, bota a arma na cabeça para não viver com Cristo. Bota aquela foice que eles usam naquele facão no pescoço para não viver com Cristo. Mas viver com Cristo é uma opção. E eu preciso sustentar a minha opção. Eu preciso sustentar a minha escolha. Eu preciso sustentar a minha escolha, a minha identidade. O mundo não tem, amados, identidade, mas não. São tantos padrões que se inventaram, agora que não existe identidade. Então eu sou serva de Jesus Cristo. Eu sou filha de Jesus Cristo. É minha identidade, doa e doer, acontece o que acontecer. Eu sou serva e filha de Jesus Cristo. Eu entendo isso, eu aceitei isso. Então eu vou ser menosprezada algumas vezes, vou. Eu vou ser criticada.
Entendeu? E a gente não pode perder o controle. Sou serva de Jesus Cristo. Sabe? Deixa Ele controlar. Deixa dentro dele, dentro da vontade dele. Só viva a palavra. Viva a palavra. E viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não faça a longo prazo. Vou fazer isso é planejamento na obra aqui. Mas você viva hoje. Viva hoje. Orando pelo amor de Jesus. Entregue meu amanhã em tuas mãos. Porque a tua palavra diz que basta cada dia o seu mal. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou entregando. E me ensina, Jesus, a viver a compaixão. A olhar o outro. Ser psicólogo mesmo. Hoje eu vou só ouvir. Tem pessoas que precisam só ser ouvidas. Muitas pessoas. A gente está no mês de Setembro Amarelo, né? E o nome, às vezes, a história do nome, às vezes, não tem nada a ver com o que a gente quer passar, né? Porque foi escolhido por conta do rapaz que se matou dentro do casamento, né? Essas escolhas do mundo, em relação ao mundo, sempre são dramáticas, bem imponentes, que é para você entender a situação. E tem pessoas que só precisam ser ouvidas. Só isso. Tem pessoas que precisam só de uma acolhida, de um abraço, de um oi, tudo bem, como é que você está? Eu confesso que eu sou extremamente fraca com redes sociais em relação a WhatsApp, a mensagem. Levo 1000 anos para responder no grupo da família. Tenho amigas que moram fora que elas já sabem que eu demoro, mas o Espírito Santo me coloca nele. Quando eu falo, é porque o Espírito Santo me coloca necessidade. Mande um oi para fulana. Manda uma frase, um versículo. Manda um vídeo. E quando eu mando, desaba. Porque o Espírito Santo entende. Deus me criou, Jesus me criou com minhas emoções como elas são. Ele entende que eu sou essa pessoa. Ele entende a minha natureza, que Ele mesmo forjou. Ele sabe que eu sou essa pessoa que está todo dia no WhatsApp. E aí, beleza? E aí, não sou. Mas quando eu estou, quando eu sou, é porque Ele me direcionou. Fique sensível a ouvir o Espírito Santo. Fique sensível a viver a compaixão. Porque viver a compaixão é estar sensível ao Espírito Santo. Jesus mostrou ali, olhou para a multidão com infinita compaixão e mandou eles dar um jeito ali no alimento e orou, explicou, não é todo mundo sentado para comer bem, não, senta todo mundo, senta aí, eu vou orar por você, eu vou te alimentar, seja físico ou espiritual, sente aí, ouça, cuide, mesmo que depois eles vão ir embora, não lembrem de vocês, muito da multidão ia embora, não lembrava de Jesus, mas Jesus não deixou de cuidar o tempo que ele estava aqui, na missão dele, em momento algum. E ele deixou o caminho, as pegadas, modelo a seguir para Jesus. A igreja do Senhor precisa ouvir mais, prestar mais atenção, viver a compaixão, viver mesmo a compaixão, viver a compaixão como a tradução funcionária diz, né? Vamos ver. Aqui diz assim a tradução. O dicionário nos diz que compaixão significa compreender o estado emocional da outra pessoa. O sentimento de compaixão está associado ao desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. E no mundo pós-pandemia, e no mundo tão ferido, tão machucado, no mundo cheio de pessoas depressivas, estressadas, a gente já vê as crianças vulneráveis, estressadas. No mundo de correria, nós moramos em Tabalquinhas, em muitos dias, amados. Eu estou parecendo com o professor Paulo. É tanta coisa para fazer, eu já estou trabalhando. E ainda pela noite trabalhando. Porque a gente pensa, poxa, eu tenho contas para pagar. Eu tenho que fechar o mês, não posso fechar o mês no vermelho. Vamos trabalhar. Aí tem, vou fazer. Estou fazendo mais do que eu sou, estou. É a realidade. Morando no Tabalquinhas, nesse paraíso.
E aí, ó, a gente esquece de parar, de ser ouvido e de ouvir o outro. E às vezes, quando o outro vai falar, a gente despeja também tanta coisa. A gente não deixa nenhum outro falar, o outro até para. Deixa o problema dela tá mal que eu fica até calado. É verdade, é verdade. Quando Jesus nos ensina a viver a compaixão. Quando Paulo diz que ele agora vive pela fé no Filho de Deus. Vive pela fé em Jesus Cristo. Vive um dia de cada vez. Viva ouvindo o outro, ajudando o outro. E aprenda a falar também o que lhe convém falar. Teve a oportunidade de falar, fale o que Jesus mandou você falar, mas o que Jesus mandou você falar. Às vezes a gente fala pelos cotovelos. A gente fala. E não fala de nós, que às vezes precisa botar algo para fora, para ser ajudado. O Senhor falar para a gente comunicar as nossas necessidades aos santos. Aos santos. Mas é aos santos mesmo. Tá? Direcionado pelo Espírito Santo. Então que a gente entenda mesmo essa palavra, sabe? Internalize esse viver com paixão. Que todos os dias, como eu orei aqui no início, que esse texto de Gálatas 2:20 seja um texto para ser lido todos os dias. Porque a gente precisa lembrar que a gente escolheu viver pela fé no Filho de Deus. E a gente precisa lembrar que existem pessoas que escolheram viver pela fé no Filho de Deus, estão sendo obrigadas a não viver pela fé. Enquanto a gente tem a liberdade ainda aqui no nosso país de viver pela fé no Filho de Deus. Que todos os dias, mesmo depois do mês de setembro, a gente continue vivendo a compaixão, se preocupando com a emoção do outro, sendo gentil, seja gentil. Peça a Jesus para quebrar a dureza do coração, a agressividade, o orgulho, a soberba. A gente ouviu, a gente pregando aqui, né, sobre a obstinação. A obstinação, pede a Jesus para quebrar. Porque, amados, é melhor ser quebrado pela mão do oleiro do que quebrado pelo mundo e voltar aos cacos. Se uma coisa eu tenho com certeza, absoluta convicção de que eu posso ser estraçalhada, quebrada, pisoteada por Jesus. Mas o mundo não pode me pertencer. E o mundo não tem poder de ser pertencimento de forma alguma. Eu aceitei Jesus cedo, 13, 14 anos. Levei tempo para entender. A gente aceita Jesus às vezes e, né? Principalmente quando a gente é adolescente, a gente vai seguir no bonde, né? Mas quando o Espírito Santo abre o seu entendimento de quem você é nele, do sacrifício que foi feito para que você esteja de pé, e se você está de pé, o fôlego é dele. Aí passou a pandemia, quantas pessoas morreram, você está aqui. Você está aqui. Olha, mas depois da pandemia, você tem que entender realmente que o seu fôlego pertence a Jesus Cristo. E que você está aqui, que ainda existe um propósito. Porque o dinheiro não pode salvar aquelas pessoas. O dinheiro não pode salvar a gente. Era um fôlego, era algo terrível de ver. Milionários não teve como ser salvos no seu dia. Então hoje, já com esse pouco de liberdade que temos em relação ao coronavírus, precisamos entender que o nosso fôlego é de Jesus. E o que aconteça, o que venha acontecer com a minha vida, com a sua vida, o que venha acontecer com o nosso país, a nossa obrigação é orar, interceder, dobrar o nosso joelho, pedir a Deus mesmo. Mas o que venha acontecer, você precisa entender que Jesus é o Senhor de sua vida. E que eu esteja aqui amanhã ou não, Jesus é o Senhor de minha vida. E que os planos que eu quero, que os meus sonhos, se não forem os sonhos de Deus, não aconteça. Jesus continua sendo o Senhor de minha vida. Eu estava até comentando que eu estou sem poder orar ajoelhada, porque eu estou com 2 calos de infância nos joelhos. E fui no ortopedista. E aí ele ainda brincou comigo: você é crente? Eu falei: eu sou. Ele disse: agora você vai ter que orar na almofada. Por quê? Você
não pode bater esse joelho seu em lugar nenhum, porque não tem como fazer nada, cirurgia nem nada, é algo genético aí, que desenvolveu. Normalmente, quando a criança demora de crescer, estica de vez, e aí é como se calcificasse um pedacinho na frente do joelho. Ele falou: tem pessoas que calcificam muito, e se quanto mais você bater em algum lugar, ele vai crescendo. E é uma dor insuportável quando bate em algum lugar, né? E às vezes você fica até constrangido, todo mundo ajoelhado, você chega sempre, não é, irmã? Tá demais essa irmã, dessa irmã, porque nem ajoelha agora. Orar, né? Mas assim, são coisas que acontecem, mas não diminuem quem você é diante do Senhor. Porque você está importante, sua alma está prostrada diante de Deus. Diante de Deus. Então, amados, vamos viver como igreja do Senhor essa compaixão. Cuidar das emoções um do outro. Gentileza, mais amor. Mas não é mais amor, por favor, igual o mundo fala, não. Esse amor de todas as formas, não. É mais amor de Cristo. Mais compaixão. Mais misericórdia. Mais, vivamos e movemos e existimos por Ele. Porque se vivemos, se nos movemos, é porque existimos por Ele. A glória e a honra é dele, sempre dele. A autoridade, o poder é sempre dele. Sempre, sempre, sempre dele. E se temos algo, também é dele. E o que há de bom em nós é dele, por ele e para ele. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E que a gente, todos os dias, esse texto de Gálatas 2:20 seja latente, real em nossa mente. Quando a gente esquece, então, todos os dias, vamos trazer esse texto para dentro da nossa alma, para dentro do nosso coração. Eu estou encerrando, eu vi a pastora Camila, eu acho, aquela que teve lá, maravilhosa. Ela falando: quando você for orar, você não está com vontade, começa a orar o livro de Salmos. Joelha em sua cama, abre a Bíblia, o livro de Salmos, e começa a orar os Salmos. Começa a orar os Salmos, que daqui a pouco você vai estar orando por várias coisas que o Espírito Santo vai trazer na sua mente. Começa a orar a Bíblia, ore a palavra, porque só quando a gente fala, a gente entende. Quando a gente está ensinando a criança a ler, a gente vai. Por que a criança faz cópia, né? Vai fazendo a cópia até ela vai ali, né? Está copiando e vai, né? A gente vai fazer a redação, quando a gente copia a redação dos outros ali que fez, que tirou 10. A gente vai copiar as palavras que ele usou, como foi que ele fez o enunciado, como ele desenvolveu, como ele chegou àquela conclusão, e aquilo, alguma coisa vai ficando dentro da nossa mente. Então, alguma coisa da palavra dia a dia vai ficar na nossa alma, no nosso entendimento, vai ficar no nosso coração. O Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos ajudar a ver a compaixão, o Senhor vai nos ajudar a ser gentil, o Senhor vai nos ajudar a observar o outro de uma forma diferente, não com aquele olhar maldoso. O Senhor vai nos ajudar a olhar para o outro dentro da necessidade do outro, assim como Jesus olhou para as nossas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né, amado? Cada terça-feira o Senhor traz uma revelação. Olivei Suzy, Fabiana, não se preocupe não, Jesus vai trazer a revelação nova. Deus é bom e fiel. E o Senhor me fez lembrar ali de um missionário que foi para a China, rapidinho. E ele foi com uma missão de aprender o chinês para poder traduzir a Bíblia. E se passaram uns 4 anos e ele não conseguiu aprender nada, porque cada caractere daquele era um bocado de coisa que eu queria dizer. Ele falou, chegou depois de uns 4 anos, ele disse assim: eu vou voltar, eu não aprendo nada de chinês. Eu não consegui nem falar para o professor de chinês o que é que eu quero fazer aqui. Só falar que era para pegar, né?
só precisa buscar do Senhor a sabedoria, né? Confiar nele, porque mais ele fará, mais ele fará. E o Senhor, ele veio para todos. Então, pode ter certeza que aonde ele nos colocar é aquele lugar, como a Olivia falou do chamado, né? E aquilo foi muito marcante no meu amigo, porque ele viu o vizinho. Todo mundo queria ser muita coisa, teve um que queria foi pastor de 1000 pessoas. E o Senhor, mas eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser médico. E como médico, ganhar só 5 pessoas. E dessas 5, ganhar multidões e você ser um mantenedor. Não é para ser pastor. Mas teve uma mãe, falou: Senhor, eu não fiz nada, só criei meus 2 filhos no teu caminho. Falou: você vai ser campeão, foi para isso que eu te chamei. Porque através de seus 2 filhos, multidões, Senhor. Amados, não se preocupe. Não tem solução. Não se preocupe com o que você tem feito, mas faça. Na direção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente mais e mais. Foi uma grata surpresa, né? Hoje, o livro falou junto de mim ali, eu entendi que ele estava precisando de ajuda espiritual, né? E eu comecei a pregar para ele, e ele aceitou Jesus. Confessou Jesus, sim, confessou Jesus, eu estou aceitando mesmo. Eu tive uma revelação com ele, o li ali. Eu tive uma revelação com ele há um tempo atrás, eu fui entregar a mensagem dele. E ele acatou, eu disse: eu orei por ele, tinha um laço de porta preparado para ele. Eu vinha ver. Eu fui lá na casa dele, meu irmão veio lá. Aí eu fui lá. Falei para ele: aqui, você sabe que eu não ando brincando de revelação? O negócio perdeu muito a sério. Quando eu me revelo,